O poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos demais poderes políticos. Vocês entenderam? O poder moderador era o poder que estava na mão do imperador para harmonizar os poderes. Agora repare comigo o artigo 142 da Constituição Federal de 88. Diz assim: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer dos poderes, da lei e da ordem. Aqui não seria um resquício da Constituição de 1824, artigo 98, que eu li aqui? O que a população hoje brasileira quer? A população não quer exatamente que as Forças Armadas elas ajam como esse poder moderador, entrando nesse conflito e harmonizando o conflito entre os poderes? Queridos, por falar em conflito entre os poderes, o conceito de três poderes de Montesquieu já foi embora há muito tempo na República Brasileira. Aqui não são três poderes harmônicos e independentes entre si. Todo mundo sabe disso, eu não vou discursar sobre isso aqui. Aqui há um poder hegemônico e os outros dois se submetem a ele. Ponto final, é isso que acontece na República. Então, queridos, não é nada de inconstitucional diante dos fatos gravíssimos que estamos vendo e diante desse clamor da população, não é nada inconstitucional a gente regulamentar o artigo 142 da Constituição. Muitos estão pensando que é criar o poder moderador nas mãos das Forças Armadas. Apesar de que a população está clamando e entende que isso é constitucional, as Forças Armadas agiriam como esse quarto poder, mas como está muito solto, a minha proposta é uma emenda constitucional que regule o artigo 142 da Constituição, dizendo o seguinte: que quando houver conflito entre os poderes, que as Forças Armadas hajam generais com qualificação jurídica para tanto, hajam como tribunal superior para julgar causas que envolvam as autoridades dos três poderes, para que ele pudesse harmonizar. Como seria na prática? Seria um quarto poder moderador? De forma nenhuma. Seria um poder maior do que os outros? Também de forma nenhuma. Mas seria uma espécie de tribunal jurídico que pudesse julgar causas envolvendo conflitos entre autoridades dos três poderes para harmonizar. Veja o exemplo. Alexandre de Moraes impediu a posse do diretor da Polícia Federal, um decreto do presidente da República, e todos os brasileiros acharam que isso é interferência. Ora, se eu tivesse um tribunal, o presidente da República poderia representar essa decisão do Alexandre de Moraes nesse tribunal, e esse tribunal, entendendo que este era um abuso de poder, de um poder contra o outro, se ele entendesse que isso seria uma usurpação do outro poder, ele poderia anular a decisão de Alexandre de Moraes. Um outro exemplo, Alcolumbre, o Senado, pela Constituição de 88, é o tribunal para julgar ministros do STF, não é isso? Só que o Senado não está julgando, não passa nenhuma representação. Ora, se aquele que estivesse representando um ministro do Supremo Tribunal, quer seja qualquer cidadão ou qualquer membro da sociedade, e não fosse atendido pelo Senado, que é a sua competência constitucional, iria representar no Tribunal Superior, para que nesse Tribunal Superior, para que ele pudesse julgar se de fato o Senado está descumprindo as suas responsabilidades constitucionais. Então, de maneira nenhuma isso feriria os princípios da Constituição. É óbvio que hoje o STF vai considerar isso que é inconstitucional, que está ferindo a República, etc. Mas a gente sabe muito bem quem está ferindo, tá certo?
Neste caso, esse tribunal teria o poder de julgar processos de representação de um contra o outro, Bolsonaro contra Rodrigo Maia, o presidente da República contra o presidente da Câmara, o ministro do STF contra o presidente da Câmara. Veja, as atribuições dos poderes não mudariam em nada. O STF continua com as suas atribuições de julgar a constitucionalidade de decretos, de leis e etc. A Câmara da mesma forma, o Senado da mesma forma, lei de impeachment continua, essa coisa toda. Só que o povo brasileiro está clamando por um poder que possa harmonizar os outros e que possa também colocá-los no mesmo patamar. Eu tenho certeza que a República e o povo brasileiro clama e já passou da hora da necessidade da gente ter a quem recorrer quando um dos poderes abusa das suas atribuições constitucionais. Então, meus amigos, se vocês concordam, vamos pressionar os deputados federais para aprovar essa emenda constitucional? Vamos fazer pressão? Ao invés de pedir intervenção militar, AI-5, essa coisa toda, vamos pressionar para ser aprovada a emenda constitucional que dá esse poder. Todo poder emana do povo e nós precisamos nos manifestar, tá certo? Aqueles que vão para a manifestação em Brasília, levem essa pauta dessa forma. Aqueles que forem encarreados para Brasília, comecem a levar essa pauta. Eu tenho certeza que a pressão popular vai surtir efeito, tá certo?